Futebol. Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos féricos, bailados de pés e tronco entrancados. Instantes lúdicos, flutua o jogador gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Carlos Drummond de Andrade. Começou! Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck, professor, pesquisador, escritor e crítico cultural que leva para o jogo da vida a máxima morreu, passou o controle. Esse é o 3 Minutos Podcast e hoje no campo à minha esquerda está Gabriel Moreira Monteiro Bock, que além de nosso correspondente internacional na Argentina, é antropólogo e cronista futebolístico e ilustrador do cotidiano. Em corrente contínua, a sua carreira antropológica viveu da música como Gabriel Coiso, vocalista e guitarrista da banda extinta Zababô Zebrinha. No entanto, foi na antropologia que Gabriel encontrou o seu objeto de estudo definitivo, o futebol. Hoje, como doutorando em antropologia pelo programa de pós-graduação da UFSCar, ele investiga as transformações do futebol de espetáculo no Brasil e na Argentina, residindo em Buenos Aires com a Bolsa CAPES desde fevereiro deste ano. O filme que analisaremos é um documentário que acompanha a viagem do diretor palmeirense Rafael Bergamesh a Bangladesh durante a Copa do Mundo de 2022, para registrar a paixão dos torcedores locais por Brasil e Argentina. Portanto, o corintiano Gabriel, partindo de uma perspectiva que vai além da análise tática ou econômica do esporte, mergulha em sua dimensão antropológica e cultural através do filme Daca Vibra, investigando o fenômeno central do futebol como um campo de produção de identidades, afetos e pertencimentos que extrapolam as fronteiras do jogo e da geografia. Este documentário explora a construção de uma identidade torcedora em um país sem tradição do futebol, revelando como o esporte pode criar laços afetivos e comunitários onde menos se espera. A paixão de torcedores em Bangladesh mostra como eles se apropriaram de símbolos do futebol sul-americano, colocando o torcedor, e não apenas o jogo, no centro e fora da margem. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Daca Vibra, as aventuras futebolísticas em Bangladesh, pois nós só acreditamos no que pode ser dito em 3 minutos. Velocidade! Oi, tudo bem com você? Essa voz que você está ouvindo é do Gabriel, que o Felipe acabou de fazer uma apresentação. E eu vou comentar esse filme documentário Daca Vibra, destacando olhares que são caros às minhas áreas de formação e atuação profissional, que são a antropologia e a sociologia. Em 3 minutinhos aqui, rapidinho, vou tentar comentar 2 ou 3 aspectos do filme. Depois, no bonus track, eu vou comentar como o principal fenômeno que o filme aborda, talvez ele não esteja acontecendo só em Bangladesh. Talvez ele esteja acontecendo agora e muito perto de você. O primeiro ponto que eu quero destacar é a dimensão de alcance do futebol de espetáculo como um fenômeno muito relacionado com as práticas de consumo. Esse futebol de espetáculo, ele tem na Copa do Mundo o seu mega evento. É ali que grandes marcas vão ser as principais patrocinadoras. É ali também que o comércio local, em diferentes pontos do mundo, ele vai ser ressignificado, ele vai ser acelerado, ele vai ser esquentado por esse mega evento. Então a gente tem um consumo muito exacerbado, a gente tem uma hiperestimulação ao consumo de diferentes produtos, de diferentes serviços.
E é interessante que o filme mostra como essa dinâmica de consumo ela sofre alterações, ela passa por transformações durante o período da Copa do Mundo na capital de Bangladesh. Entre as pessoas que vão torcer para a Argentina, as pessoas que vão torcer para o Brasil, né? O filme ele vai mostrando ali fabricação e venda de bandeira, de camisa, de vuvuzela, vai mostrar os eventos que são feitos para assistir o jogo, onde vários outros consumos são possíveis. E mesmo aquela pessoa que não compra nada, só assiste o jogo, ela também está consumindo aspectos e elementos que fazem parte desse jogo da Copa do Mundo como um fenômeno de consumo e futebol. A pessoa que vai assistir o jogo e assiste ele de casa e não compra nenhuma garrafa de cerveja, nenhuma camisa, nenhuma bandeira, nenhum pacote de pipoca, nenhum refrigerante, não compra nada. O simples fato de estar assistindo ao jogo já está expondo ela a uma série de consumos. Consumos que poderiam ser classificados aqui como ideológicos, porque a narração do jogo ela vai trazendo elementos específicos, pontos de vista, os comerciais que são expostos durante as partidas igualmente. Isso tudo chega em Bangladesh e o filme mostra como isso chegou por meio da rivalidade entre Brasil e Argentina. E o filme mostra por que é Brasil e Argentina. É muito interessante nesse ponto. Relacionado com isso, o filme também traz uma outra questão que me chamou muito a atenção. A criação de vínculos sociais a partir do torcer. A criação do que o professor Luiz Henrique de Toledo vai nomear como pertencimento torcedor vai entrando nas dinâmicas da vida social, vai entrando muito fortemente, né? Torcer para o Brasil, torcer para a Argentina começa a ser como uma característica familiar, né? É complicado quando uma pessoa que torce para o Brasil vai casar com uma pessoa que torce para a Argentina, né? Essa rivalidade Brasil e Argentina, esse futebol de espetáculo envolvendo duas seleções nacionais que estão distantes de Bangladesh, entra na vida social e começa a fazer parte. E aí começa a ter justamente rituais, tradições, pertencimentos envolvidos a Brasil e Argentina. É muito interessante a maneira como o filme traz alguns acontecimentos. Bom, vamos agora para o bônus track? Grande jogada! Bonus track. Já no começo do bloco anterior aqui do podcast, eu trouxe uma frase quase como uma afirmação. Eu comentei que o principal fenômeno que o filme destaca, talvez ele não ocorra apenas em Bangladesh, talvez ele aconteça perto da gente. Para argumentar nessa afirmação, eu pensei em 3 exemplos, mas eu só vou trazer um. Eu deixo os outros 2 para você imaginar com base no seu repertório, construir as suas respostas, fazer mais pesquisas. Mas vamos lá. Esse exemplo, ele começa na sala de aula. Desde 2017, eu atuo como professor de Sociologia, Filosofia e História na educação básica. Então, um local que eu frequento muito como ambiente de trabalho é a sala de aula com a molecada. E nesses anos eu tenho observado uma crescente, um aumento na quantidade de materiais escolares que trazem impressos os símbolos de times europeus. É mochila do Real Madrid, caderno do PSG, estojo do Chelsea, garrafa d'água que traz ali estampado o símbolo da Inter de Milão. Uma série de materiais, as camisas que a molecada vai para a aula, camisa da Juventus. E o que chama atenção nisso, né? Quando a gente olha para Champions League, o principal torneio de clubes europeus. Champions League, ela vem crescendo cada vez mais como um importante programa de televisão no universo futebolístico no Brasil.
os direitos de transmissão, os patrocinadores, tanto os patrocinadores globais quanto os locais, né? A Champions League mobiliza, os jogos de Champions League mobilizam as pessoas a torcer. A final da Champions League, inclusive, é muito interessante de comentar sobre isso aqui no blog Cine Escrito, que é sobre cinema. Nos últimos anos, foram feitos eventos em São Paulo para transmitir a final da Champions League em cinemas. Parcerias feitas ali entre empresas multinacionais para transmitir esses jogos em algumas salas de cinema. E aí as pessoas vestem a camisa do time que elas vão torcer, se juntam ali, assistem o jogo, torcem. Tem também a opção dos bares. Enfim, uma série de opções de consumo para que pessoas no Brasil possam torcer por equipes europeias. E aí, para concluir, eu não vou trazer afirmações nem quase afirmações. Eu quero deixar 2 perguntas que eu estou pensando desde a primeira vez que eu assisti o documentário. Por que gera estranhamento pessoas em Bangladesh torcendo para Brasil e Argentina, mas talvez não gere tanto estranhamento assim a gente vê brasileiros torcendo para equipes europeias, vestindo camisas de times europeus? E uma outra questão, poderia um documentarista, talvez até europeu, vir ao Brasil para fazer um documentário sobre a peculiaridade de brasileiros nas periferias do capital, nas margens do capitalismo, comprando camisas de times europeus e criando vínculos relacionais com eles e a partir deles? Deixo essas 2 questões aqui para encerrar minha participação nesse podcast. Agradeço você que ouviu até aqui, agradeço o Felipe pelo convite para essa reflexão, para essa conversa que a gente teve. Jogo bonito! Bom, isso é tudo, pessoal. Dhaka Vibra, Aventuras Futebolísticas em Bangladesh, é um retrato vívido da globalização do futebol, mostrando como paixões e rivalidades, como a de Brasil e Argentina, são ressignificadas a mais de 15 mil quilômetros de distância, indo muito além do molde das lógicas de mercado e entretenimento. Às vezes nem tanto. Nos jargões antropológicos, o filme pode ser visto como um estudo de caso etnográfico em formato audiovisual. Enquanto a antropologia oferece as ferramentas conceituais para entender o torcedor contemporâneo, o documentário de Bergamaschi oferece um retrato desse fenômeno em um contexto global e inusitado, que significa ser torcedor no mundo hoje. No mais é isso, Gabriel Coiso é um eterno com camisa nas peladas da vida, porém a encara apenas com a cara e a coragem, e foi isso que o levou até os estudos antropológicos, e atualmente publica a série A Copa do Mundo de 2026 em meio ao Vamos Argentina, que compõe o projeto de doutorado sanduíche do antropólogo intitulado Práticas etnográficas sobre as sociabilidades torcedoras no cotidiano em Buenos Aires. Nesta série, crônicas para o site Ludopédio, em texto e imagem, Gabriel elabora vivências multissituadas. Cada jogo da seleção argentina será vivenciado em um contexto distinto, buscando unidades e diversidades em práticas e discursos relacionados ao torcer nacional. Vou deixar o link para a série na descrição desse episódio, assim como a nossa lista de 150 filmes esportivos e o nosso texto, comparando Grande Sertão, Veredas, aos filmes esportivos. E claro, também vou deixar o link para o livro Quando é Dia de Futebol, de Carlos Drummond de Andrade, de onde retiramos
a crônica que iniciou este programa. E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar seus comentários, dicas e sugestões, e para que possamos continuar produzindo o nosso conteúdo e, quem sabe, expandir o nosso projeto e finalmente aumentar a nossa periodicidade e relevância, acesse cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir ou, se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast e o cinescrito.com para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Mas antes de irmos, tem algo mais. Há cerca de 10 anos, foi por volta de 2016, 2017, eu e o Gabriel Coiso desenvolvemos um blog chamado Crônicas Esporte Clube, um projeto autoral em que nós nos propusemos a tratar qualquer partida de qualquer esporte como se fosse um clássico, combinando memória, pesquisa, humor e uma certa irreverência literária que sempre marcou nosso trabalho artístico. Embora o projeto não tenha prosperado como uma publicação contínua naquela época, ele pôde sintetizar perfeitamente o modo como enxergávamos o esporte, um território fértil para boas histórias, onde o fato e a fabulação se mesclam para escrever obras-primas, para que toda disputa, por menor que seja, tenha o peso dramático que merece, o de uma decisão de campeonato. Foi nesse terreno, entre a resenha e a investigação, que nós atuamos juntos, deixando registrada nossa visão de que o esporte nunca é só o resultado, é, antes de tudo, matéria-prima para boas histórias. E mesmo que o projeto tenha ficado no arquivo do passado, como um bom e velho clássico não realizado, resistiu ao tempo uma das crônicas escritas para aquele projeto, e vocês terão o prazer de escutá-la agora. Crônicas Esporte Clube. Ao chegar a um lugar, olhe ao redor. Em qualquer ambiente podemos vê-los, sempre aquecidos, prontos para entrar em jogo, munidos de equipamentos de linha, trívias, anedotas e efemérides, prontas para serem sacadas ao menor sinal de uma conversa. Jogadores habilidosos quando o quesito é contar histórias. Para eles, a vida não é só dividida em fases, ela também pode ser dividida em tabelas, chaveamentos e mata-matas, turnos, retornos e acréscimos, que, claro, acabam gerando prorrogações mal explicadas. Cada qual com seu estilo de jogo. Há quem organize a memória por datas importantes, grandes decisões e eventos históricos. Em contraponto, há deles quem também joga organizando a vida por aquele gol perdido sem goleiro, pelo confronto em que o dono da bola foi embora no meio do passe decisivo e pelo X1 no videogame de lutinha que terminou em briga de verdade. Organizam também pelo torneio de botão, no qual, além de jogadores, são técnicos e cartolas disputando cada partida como final. Eu já até presenciei corrida de saco decidida no photochart da imaginação, que dividiu a vida de competidor em antes e depois. Esses jogadores estão decididos a transformar qualquer disputa de um ser humano diante de outro em decisão, questão de honra, catalogando a vida de forma caótica, como memorabilia esportiva, onde tudo isso vira história para ser contada. Exímios jogadores do Crônicas Esporte Clube. Eles entram em campo com uma proposta simples, mas de risco tático considerável: tratar qualquer partida de qualquer esporte como total importância, só para contar história. Não importa se estamos falando de uma final continental, de um rachão de terça, de um campeonato de pebolim ou de uma partida de truco encerrada em inquérito policial. Foi 3, 6, 9, 12! Zap, marreco, carta lambida colada na testa com um movimento em alto nível de precisão. Não há amistoso que resista. Assim como não importa o desafio, qualquer um serve, mas também há quem prefira uma modalidade tão obscura que mal teve tempo de ser esquecida no banco da entidade histórica, como o taco, que já foi um forte esporte de rua,
Se houve disputa, nervosismo ou superstição, soberba, catimba e trauma, virada improvável, derrota humilhante ou qualquer gesto minimamente competitivo, então houve jogo. E se houve o cotejo, houve derby, houve história. Mas mesmo com súmula mal preenchida, os jogadores do Crônicas Esporte Clube atuam onde a grande imprensa nunca pisa, na retranca. Jogam no campo que favorece a visão do jogo para além do alambrado, marcando alto a hierarquia dos acontecimentos. Jogam para dizer sem medo de tomar cartão por reclamação que uma disputa na várzea, na bocha ou boccia, também conhecida como curling dos países tropicais, pode carregar mais tensão narrativa do que muito 0-0 televisionado. E uma pelada entre amigos quando bem observada, diga-se de passagem. O negócio desse time é afunilar, entrando duro na dividida entre memória, pesquisa e resenha, fazendo tabelinha entre crônica, corneta e informação. Além, claro, de superstição e mentira contada do jeito certo. Puxando o contra-ataque entre o fato e a fabulação, dando carrinho na solenidade e saindo jogando com aquilo que o esporte tem de melhor. O drama desnecessário, a grandeza indevida, o vexame inesquecível e a convicção inabalável de que nenhum placar é pequeno ou grande o suficiente quando alguém decide sofrer por ele. O esporte nunca foi só um esporte. Ele sempre foi também a conversa, seja no bar ou no assunto puxado no ponto de ônibus, e a matação de tempo enquanto se espera a consulta no SUS. Entre lance e placar, o tema de cada partida disputada pelo Crônicas Esporte Clube vem de várias fontes e varia entre a promessa de aposentadoria feita aos 23 do primeiro tempo, a revanche adiada e o joelho bichado do perna de pau. O estava impedido de propósito do ensaboado que fica na banheira, e é que sem camisa eu jogo melhor do bagre, e o se fosse melhor de 3 a história seria outra. Além também do corriqueiro, o juiz condicionou o jogo. Que juiz, meu caro, que juiz! Todo o vasto repertório de desculpas, lendas e místicas, bem como as teorias das conspirações que os competidores desenvolvem para continuar vivendo depois de mais uma derrota completamente evitável. É nesse campo, às vezes sintético, às vezes esburacado, às vezes de um saibro puramente metafórico, que o Crônicas Esporte Clube entra em campo. Nascendo de uma final de Copa ou de um bafo na escola, a história aqui nunca depende só do resultado. Interessa o entorno, as margens, a arquibancada de quem conta a rivalidade em sentido amplo, dos anônimos exaltados, dos ânimos exaltados, a biografia acidental dos derrotados, a aura dos vencedores, o contexto, a trapaça artesanal, a memória adulterada pelo tempo e a nobre arte de transformar qualquer banalidade em patrimônio imaterial do sofrimento desportivo. Como qualquer jogador profissional, não estão aqui para fingir neutralidade. Jogam ao lado de quem entende que um grande clássico não depende necessariamente de estádio ou arenas lotados, transmissão em rede nacional ou patrocínio na manga. Às vezes ele depende apenas de 2 pessoas competitivas demais, uma regra geral mal combinada e tempo livre suficiente para registrar um evento histórico. O Crônicas Esporte Clube é mesa redonda anedótica, vestiário de histórias, arquibancada de causos e almanaque em regime de concentração. Todo torcedor de si mesmo merece espaço nesse clube. Um jogo de jogadores que não prometem fair play, nem compostura, mas assumem a tarefa inegociável de narrar o esporte e tudo aquilo que se fantasia ao redor da modalidade, numa troca de figurinhas raras, como ele quase sempre mereceu ser narrado, como um clássico. 2 amigos sentam para conversar, jogadores apostos, apita o árbitro, começa o jogo.